Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Como estão vocês por aí? Espero que todos bem, espero que a sua família esteja bem. E estou aqui para mais uma vez compartilhar contigo uma devocional, uma reflexão para os nossos corações, baseado em mais um salmo bíblico, como nós temos visto todas as quartas-feiras, e hoje não será diferente. Quero compartilhar aqui da alegria da nossa igreja em poder voltar a se reunir presencialmente. No último domingo tivemos o nosso primeiro culto presencial pós-quarentena dessa pandemia que a gente está enfrentando. Ainda não a vencemos completamente, ainda há muito por fazer, inclusive com relação à vacina e medicamentos, mas a gente tem orado por isso, para que tudo se resolva e que a gente consiga, ainda que de forma devagar, gradativa, a gente continue reunindo a nossa igreja e também compartilhando com você que está em casa esse culto e tudo que a gente tem feito aos domingos também, tá bom? Quero dizer aqui que nós estamos como igreja também muito felizes porque estamos vislumbrando cada vez mais novas pessoas que têm chegado para a igreja mesmo nesse tempo, nesse período, pessoas que têm se aproximado, têm compartilhado o desejo de fazer parte da igreja, outros de longe, distante também que têm acompanhado e têm também sempre aí trazido grandes e muito bons testemunhos a respeito do que a gente tem vivido nesse tempo. Que o nosso Deus abençoe muito a sua vida, tá bom, querido? Vamos orar e nesse momento então, logo em seguida da oração, vamos fazer a nossa devocional, a nossa reflexão desta noite. Pai querido, Pai amado, eu quero nesse momento clamar ao Senhor pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, clamar a Ti, ó Deus, que nesse momento em especial esteja falando aos nossos corações através da Tua palavra, para que juntos possamos, ó Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Conduza-nos nessa hora, colocamos-nos em Tuas mãos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Salmo 1, um salmo muito conhecido. E hoje eu quero falar com você sobre 2 caminhos e uma escolha. Tem um programa muito antigo e que eu me lembro dele, ainda que vagamente, que chamava-se Você Decide. Era um programa que passava numa rede de televisão e havia ali um programa que caminhava por uma história e no final da história havia 2 caminhos, 2 resultados, vamos dizer assim. E aí então as pessoas ligavam e escolhiam qual resultado final eles queriam para aquela história. Era bem interessante porque você deixava a decisão da história na mão do público, ou seja, você decide qual seria o resultado daquela história. Lembrando desse programa, eu comecei a olhar para esse salmo e pensar que da mesma forma nós temos aqui um tipo de você decide. Porque o Salmo 1, ele traça 2 perfis, ele traça 2 caminhos, ele traça 2 tipos de pessoas, 2 características, do justo e do ímpio, do justo e do perverso. E ele então nos deixa aqui uma opção de escolha, de viver segundo o caminho do ímpio ou viver segundo o caminho do justo. E é muito interessante olhar para a história bíblica, porque a história bíblica ela gira sempre, em todos os momentos, ela tem feito comparações entre 2 homens. Por exemplo, o primeiro Adão e o último Adão, ou o segundo Adão, que é Jesus. A gente também pode lembrar de outras histórias, como Caim e Abel, Ismael e Isaque, Jacó e Esaú, Davi e Saul. E também, por fim, no ápice aí, então da Bíblia, a gente tem Cristo e o anticristo. Ou seja, aquele que representa e veio nos trazer salvação e o outro que tem apenas nos levado ou levado aqueles que seguem o anticristo, que é todo e qualquer ensino contrário à palavra de Deus, e o resultado deste a gente já sabe. A gente olhando para esse salmo, que é um salmo de sabedoria, que ele vai tratar então da palavra de Deus. E o Salmo 1, ele vai relatar então como que Deus vai tratar o justo e como ele vai tratar o ímpio. Mas antes disso, ele também vai mostrar quais são as características daquele que o agrada, do bem-aventurado, daquele que é feliz. Vou dividir esse salmo em duas partes. A primeira e a segunda. E a primeira parte nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3.
Vem comigo, Salmo 1, 2 e 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Sabemos que esse salmo foi escrito pelo povo de Israel, dentro do contexto da característica do povo de Israel. Não é um salmo que foi escrito depois de Cristo, mas antes de Cristo. Embora toda a Bíblia esteja apontando para Cristo. Então a gente consegue enxergar também nesse salmo aqui pré-requisitos que estão envolvidos no sacrifício de Jesus. Por quê? Porque não há um justo sequer nessa terra. Então, quando tratamos do justo aqui, é aquele que é justificado por Deus. E só há uma forma de ser justificado por Deus. E esta forma é pelo sacrifício de Jesus Cristo, o Senhor. Então, a gente começa a encontrar aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, que a aliança de Deus, quando Deus fez uma aliança com Israel, lá atrás com Abraão e depois com seus filhos Isaac e Jacó, lá atrás Deus fez uma promessa. E quando Moisés estava escrevendo, aí já um pouquinho mais adiante, depois dessa de Abraão, Moisés, ao escrever o Pentateuco ali, ele vai trazer algumas palavras muito interessantes de Deus que dizia assim, olha, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês me desobedecerem, vocês irão pagar, vocês irão sofrer, vocês irão padecer. Então havia sempre um resultado para a escolha do povo. E a gente olhando para esse texto, a gente vê que ele traz aquele que é o bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? É um termo hebraico chamado Asher. E esse termo traz alegria o sentido de assim, ó que alegria, ó que felicidade. Bem-aventurado, ou seja, aquele que é feliz, aquele que é próspero. A ideia do texto aqui é que para sermos bem-aventurados ou sermos felizes, para que possamos experimentar as bênçãos de Deus, precisamos também preencher algumas condições. E a primeira parte do Salmo, dos versículos que lemos, traça essas características. Eu quero citá-las para você, dividindo em 3 tipos de características daquele que é bem-aventurado, daquele que vive para a glória de Deus. Primeiro, aquele que é bem-aventurado, ele não é dirigido pelos conselhos e pelas práticas do mundo. Tá muito claro, né? Versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. 3 verbos aqui se destacam: andar, se deter e se assentar. 3 tipos de verbo que descrevem passos característicos do perverso. Aceitação, ou seja, andar no caminho dos ímpios, é aceitar os princípios dos ímpios. Se deter no caminho dos pecadores é participar das práticas de pecadores declarados. Por que pecadores declarados, pastor? Porque todos nós somos pecadores, certo? Mas existem aqueles que deliberadamente cometem o pecado, que vivem uma vida de pecado. E é destes que o texto está falando. E terceiro, ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Finalmente, é aquele que não se une aos zombadores, aqueles que zombam da palavra de Deus, aqueles que zombam de Deus com a sua vida, com a sua prática e com as suas palavras. Perceba que essas 3 características aqui são características progressivas. Olha, primeiro eu aceito os princípios dos ímpios, foi a primeira queda. Depois eu participo da prática dos pecadores declarados, é a segunda queda. E a terceira queda, que é o fundo do poço, é estar unido àqueles que zombam abertamente da palavra do Evangelho de Deus. William Wisber, quando comentando sobre esse texto, ele citou algo interessante. Ele diz assim, olha, os ímpios são pessoas deliberada e persistentemente perversas. Os pecadores são aqueles que erram os alvos determinados por Deus, mas não se importam com isso. Os escarnecedores fazem pouco das leis de Deus e ridicularizam aquilo que é sagrado. Quando rir das coisas sagradas e desobedecer às leis se torna uma forma de entretenimento, é porque de fato
as pessoas chegaram ao fundo do poço. O que eu quero te dizer com isso tudo aqui? Que feliz é aquele que não age desta forma, não se amolda ao padrão deste mundo. Feliz é aquele que não começa a ouvir os princípios e os conselhos dos ímpios, que não começa a andar como os pecadores que declaradamente são pecadores e que não estão no meio da roda daqueles que zombam e que estão o tempo inteiro vivendo uma vida, sabe, completamente distante da vontade de Deus. Para experimentar as bênçãos de Deus, o primeiro passo é não se amoldar ao padrão deste mundo, é não seguir os conselhos deste mundo. E aí a gente vai para o segundo passo, segunda característica está no versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A segunda característica é aquele que quer andar com Cristo, aquele que é bem-aventurado. Ele medita com prazer na palavra de Deus. Eu me lembro aqui de Josué. Josué também, quando ouviu, né, de Deus lá aquela palavra de encorajamento, ele ouviu isso. Olha, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas medite na palavra. O que a gente olha aqui para esse salmo, querido, é que o prazer na palavra e a meditação sobre a palavra andam juntos. E isso significa que a gente pensa sobre aquilo que nos dá prazer. E estas coisas nós buscamos. No hebraico, a palavra meditar significa dizer em voz baixa e suave. Era dessa forma que os judeus meditavam, ou meditam ainda hoje, não sei. E eles, ao ler a palavra ou pensar nos versículos bíblicos, eles ficavam falando baixinho, no sentido de que aquilo eles estavam meditando naquela palavra que eles tinham ouvido ou estavam aprendendo. A palavra de Deus, ou seja, está na nossa boca. E se falarmos a palavra de Deus falará conosco sobre o Senhor. Isso é permanecer na palavra. A maneira que tratamos a Bíblia é a maneira como tratamos Cristo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada em Cristo. E Cristo é o Verbo. Ele é a palavra encarnada. Então, se negamos a palavra, negamos Cristo. Se negligenciamos a palavra, estamos negligenciando a Cristo. Se não temos prazer de estar na palavra e de meditar na palavra de Deus, é porque não temos prazer de estar com Cristo. E se não temos prazer de estar com Cristo, é porque talvez ainda não pertencemos a Ele. Forte, né? Mas é desta forma que a palavra está nos ensinando. Sabe uma coisa que é interessante também? No hebraico, no original, o versículo 1, os verbos estão no tempo perfeito, ou seja, eles fizeram o ponto final. Já no verso 2, o verbo está num tempo imperfeito. É como se estivesse dizendo assim, olha, e ele fica meditando na palavra. Não apenas ele medita, como se tivesse meditado apenas uma vez, mas ele está meditando na palavra de Deus. Ou seja, olha como é que o salmista está progredindo. Primeiro, eu não me amoldo ao padrão deste mundo, pois estou meditando constantemente com prazer na palavra de Deus. Fechado? 3. Terceira característica é viver uma vida que frutifica e abençoa. O versículo 3 diz que ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo que ele faz, ele é bem ou será bem sucedido. Queridos, é uma alegria receber uma bênção, mas a alegria maior é ser uma bênção. Assim como está escrito lá em Atos 20:35, mas bem-aventurado é dar do que receber. Assim como uma árvore, a pessoa temente, ela também é cheia de vida, beleza, frutos, é proveitosa e é duradoura. Árvores que estão bem plantadas, colocadas junto a ribeiros, ou seja, junto à água corrente, são árvores que são belas, que frutificam, que abençoam aqueles que estão próximos a ela. Não tem nada melhor que num dia de verão escaldante encontrar uma sombra de uma árvore, não é não? E poder estar ali embaixo daquela árvore, ainda mais se for uma árvore frutífera, e você poder pegar ali então uma manga ou então uma fruta para você se deliciar daquela fruta. É assim que o texto está nos mostrando. Sabe por quê, querido?
A parte mais importante de uma árvore são as suas raízes. E como árvores plantadas junto a ribeiros, significa que esses ribeiros, ou seja, esta água corrente, representa o Espírito Santo, representa a palavra de Deus. E então, se nossas raízes estiverem enraizadas, se as nossas raízes estiverem ali bem fortalecidas, junto à palavra de Deus, junto ao Espírito Santo de Deus, nossas vidas frutificarão. É disso que o texto está querendo dizer. E isso significa estar em Cristo. Não somos capazes de nos nutrir. Nós sozinhos não somos capazes de nos sustentar. Nós carecemos e precisamos estar enraizados e arraigados em Cristo, porque é Ele quem nos alimenta com seu poder espiritual. E lembre-se de uma coisa, a árvore não come os seus próprios frutos. Muito pelo contrário, ela doa os seus frutos. E ela não apenas doa o fruto, e o fruto é um fim em si mesmo, não. O fruto ainda vai com sementes, e essas sementes ainda poderão multiplicar-se cada vez mais. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que aquele que está em Cristo, aquele que é um bem-aventurado, aquele que permanece na palavra, medita na sua lei de dia e de noite com prazer e não está se amoldando ao padrão do mundo, nem aos conselhos dos ímpios, mas vivendo conforme a palavra de Deus, este frutifica e abençoa, vive uma vida de bênção, não apenas para si, mas para os outros. É uma vida abençoadora. Bem-aventurado é aquele que vive uma vida abençoadora, que abençoa outros. É disso que o texto está falando. Como eu disse para você, esse salmo a gente dividiu em duas partes. A segunda parte não é tão boa assim. E a segunda parte eu quero compartilhar com você agora. Porque a primeira metade desse salmo, o salmista descreveu uma pessoa temente a Deus. Mas agora ele vai descrever a pessoa ímpia, aquele que é perverso. E olha o que diz os versículos 4 em diante. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perceba que a imagem agora utilizada é outra. A imagem que representa o justo é a árvore, e a imagem que representa o ímpio é a palha. Por que a palha? Porque, diferente da árvore, a palha não tem raiz e ela se espalha facilmente e pega fogo facilmente. A palha não tem valor algum. Quando os grãos são selecionados, a palha ela é lançada fora ou é queimada. Os perversos deste mundo, os ímpios que acreditam estar vivendo a sua vida a bel prazer, estar aproveitando a sua vida e sabe, aqueles que acreditam fazer o que querem e acham que estão vivendo a vida da melhor maneira possível, são como palha. Palha. De repente o vento vai espalhar e de repente vai se queimar. E quando isso acontecer, nada vai sobrar senão a condenação final, a condenação eterna. O salmista difere aqui de forma muito clara que a palha ela vai ser lançada fora. A diferença é que aquele que está em Cristo, ele está com raiz na vida, que é a água que corre. Mas aquele que não está em Cristo, ele é como palha, que só serve para ser lançada fora ou para ser queimado. Já viu quando às vezes as pessoas capinam ou fazem, sabe, assim, dão uma limpeza no terreno, aí junta aquele mato seco, vai juntando aquele mato, aquela palha e coloca assim tudo num monte, espera alguns dias até ela secar bem, depois que estiver bem seco, o que as pessoas fazem? Riscam fósforo e queimam. Por quê? Porque não serve para nada. É disso que o texto está falando. E ele termina dizendo que o Senhor conhece o justo. Esse termo conhecer no hebraico não é a ideia apenas de saber que ele existe, mas é a ideia de que ele os guardou providencialmente e os conduz para a sua glória. Este salmo começa com a ideia de ser bem-aventurado e termina com o conceito de ser destruído. 2 caminhos e uma escolha.
Você pode trilhar com Cristo e ser uma árvore linda que frutifica e abençoa pessoas. Ou você pode trilhar o seu próprio caminho e, ao final dele, ser consumido pelo fogo no julgamento de Deus, como uma palha que não serve para nada. Qual é a sua escolha? Ser bem-aventurado ou ser destruído? Ser como uma árvore ou ser como palha? Para onde você está caminhando? Vamos orar? Pai, mais uma vez eu quero colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Peço ao Senhor que conduza esta palavra e direcione os nossos corações, de forma tal que possamos ser realmente transformados por ela. E que, ó Deus, tenhamos, através do Teu Espírito, um momento de crescimento e de amadurecimento na Tua palavra, para que o Senhor seja glorificado e adorado através das nossas vidas. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que Deus o abençoe e que você seja como árvore plantada junto a ribeiros, que frutifica e dá muitos frutos para a glória de Deus. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.